Tivemos a honra, então, de o pastor Osmar nos convidar para estarmos aqui repartindo a palavra de Deus com vocês. E eu quero dizer uma coisa que no meu coração, ela é muito importante. Há um tema bíblico que para mim é muito caro e sobre o qual eu constantemente falo, que é o tema da fé. A fé, ela é um elemento fundante, é um elemento básico, ela é um elemento determinante para o tipo de vida cristã que nós vamos ter. A nossa vida cristã, a gente sempre diz que é uma vida de fé, certo? Primeira pergunta que a gente faz: como é que vai a sua vida de fé? Por isso a fé, ela é tão fundamental, por isso a fé, ela é tão essencial, e por isso é importante que a gente compreenda a fé. E a fé, ela tem uma base. Que base é essa? A base de que aqueles que creem no Senhor, assim como Ele, não são deste mundo. Você sabia disso? Não, eu moro nesse mundo, claro, todos nós moramos, né, irmãos? Uma vez eu vi um pastor pregando, dizendo: fulano de tal foi tirado do mundo em tal data. Eu fiquei perguntando, para onde será que ele foi levado, né? Foi abduzido, aconteceu alguma coisa? A nossa linguagem às vezes não representa aquilo que Deus faz conosco. A fé tem a ver com o fato de nós não sermos do mundo. E você lê João 17, lá diz que o Senhor Jesus, quando ora pelos seus discípulos, Ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Não é? Então, a fé, ela tem como base o elemento de que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E esse é um desafio para nós. Nós precisamos viver uma vida que manifeste o mundo de onde nós somos, neste mundo onde nós vivemos. Eu preciso trazer o mundo de onde eu sou, o mundo do qual eu faço parte, para o mundo onde eu vivo. E como é que eu faço isso? Por meio da fé. Se eu creio no Senhor, eu vou manifestar quem Ele é, e eu vou manifestar o lugar de onde Ele veio e para onde eu vou. Amém? Porque se você crê em Jesus, você vai para onde? Vocês estão tímidos hoje, hein, pastor Osmar? A igreja está tímida. Vocês vão para onde? Para o céu, né? Eu lembro que quando eu era jovem, a gente até cantava uma musiquinha: irei ao céu, é maravilhoso, cheio de glórias e gozo, lá hei de ver meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Você conhece? Né? Essa é a promessa, esse é o desejo. Mas antes de eu ir ao céu, eu preciso trazer o céu para a terra. E como é que eu trago o céu para a terra? Por meio da fé. Eu preciso crer que é verdade aquilo que é dito sobre o céu e sobre a vida que aqueles que foram ganhos para Jesus e pertencem ao céu precisam viver. Então, a palavra de Deus fala ricamente sobre isso. E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o tema da fé, para nós que cremos em Jesus, está em Romanos 14, 23. Romanos 14, 23 é uma palavra do apóstolo Paulo que nos exorta a entendermos um princípio sobre a fé. Romanos 14, 23 diz: mas aquele, eu estou lendo na linguagem de João Ferreira de Almeida, revista atualizada, tá bom? Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Essa palavra, ela mexe muito comigo, por quê? Porque ela diz que tudo aquilo que não provém de fé é pecado, seja o que for. Quando nós cremos em Deus, então nós vivemos pela fé, não pelo que nós vemos. Viver pela fé não é uma opção. Você já ouviu pessoas dando testemunho dizendo: ah, irmãos, eu vivo pela fé. Quando alguém diz isso, claro, é óbvio, tem que viver pela fé. Se não viver pela fé, nem crente é, né? Nós que somos crentes vivemos pela fé. E se você não viver pela fé, é pecado.
E a gente precisa de fé para viver a cada dia e para manifestar o Deus que a gente serve a cada dia. A minha vida, quando ela é vivida com base na fé, ela manifesta o Deus da fé. E eu preciso que o meu coração entenda isso. Viver pela fé é manifestar o Deus da fé, é manifestar o poder desse Deus, é manifestar a maneira desse Deus agir, é manifestar a presença desse Deus. E o que é a fé? Todos nós sabemos, não é? Que em Hebreus 11:1 está escrito que a fé é a certeza, diga certeza, mais alto, certeza. A fé é a certeza de coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Ou seja, é uma coisa maluca. Para mim, uma das coisas mais doidas que existem é a fé. Por quê? Porque a fé, ela está na vida de homens e mulheres que não são deste mundo. Ela é louca, por quê? Porque ela traz o céu para a terra. E ela manifesta o poder do Deus do céu aqui na terra. E por isso ela é certeza. Pela fé eu tenho certeza. Pela fé eu não duvido. Pela fé eu me aproprio. Pela fé eu faço o que eu faço. A fé, ela me dá a certeza de que aquilo que o meu Deus diz é verdade. Amém, queridos? Se eu creio em Deus, eu creio que tudo que Ele diz é verdade, então eu tenho certeza. Eu não tenho dúvidas de que Deus é Deus. Eu não tenho dúvida de que Ele faz o que Ele diz que faz. E pela fé, eu olho para Ele e digo: Senhor, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é verdade. Eu tenho certeza que vai acontecer. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer de acordo com aquilo que o Senhor diz. Eu tenho certeza de coisas que eu não vejo. E isso é uma coisa doida. Como é que você vai ter certeza de uma coisa que você não vê? Porque você crê. A fé é isso. É uma certeza que não está ligada ao que eu vejo. Eu não creio porque eu vejo. Eu creio porque eu sei que o que Deus disse é verdade. E por isso eu creio. E por isso eu posso experimentar isso. E por isso eu posso me apropriar dessa verdade. A fé, ela traz à existência o que Deus diz. Por isso ela é certeza. E mais que certeza, ela é convicção. Ela é convicção. O pessoal diz que os crentes são radicais. Mas é óbvio que são radicais. Tem que ser. Por quê? Porque eles têm convicção. Eles têm convicção daquilo que a Bíblia diz. Um dia eu estava conversando com um jovem ateu, e ele estava me questionando e dizendo: pastor, você é maluco, você fala cada coisa, você acredita nisso, isso é a história da carochinha. E eu disse para ele: cara, olha que situação que a gente vive, né? Porque se você estiver certo sendo ateu, para mim tudo bem, estou de boa, né? Porque acabou aqui, morreu, acabou tudo certo. Acabou para você, acabou para mim. Agora, se estiver certo o que eu estou te dizendo, cara, você está lascado. Você está enrolado. Porque aí você vai para o inferno e eu vou para o céu. Ou seja, você e eu temos 50% cada um de estar certo ou errado. E agora, você vai colocar sua vida nessa roleta russa? Ou você vai abrir o seu coração e entender que há um Deus que pode mudar a sua história? Se eu declaro que creio, não é porque eu sou um sujeito maluco. Se eu declaro que creio, é porque eu experimentei. Como assim? Voltamos para o livro de Romanos, né? Em Romanos 14, no versículo, não, Romanos 14 não, Romanos 10, no versículo 17, Romanos 10, no versículo 17, é dito o quê? Que a fé
vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra pregação aqui, ela não é uma tradução correta, porque pregação no grego é querigma, é anúncio. A palavra grega aqui é akon, que significa ouvir, significa dar atenção. Então, como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo me apropriar e aceitar aquilo que eu estou ouvindo e permitir que aquilo enche o meu coração. Mas ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você e eu precisamos ouvir o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz um monte de coisa. Se você vai lá em Marcos 16, depois do envio, Jesus diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, ele será curado. Em meu nome expelirão demônios. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, só nesse pequeno trecho que eu li, 3 coisas que acontecem com quem crê em Jesus. Ele fala em línguas, ele expulsa demônios e ele cura enfermos. Olha que coisa extraordinária. A fé vem pelo ouvir. Quando eu ouço a palavra de Deus e creio que ela é verdade, quando no meu coração essa palavra se torna viva, se torna a palavra revelada, o que acontece? Eu começo a praticar aquilo que ela diz, e eu começo a fazer isso pela fé. Por exemplo, a gente tem um hábito muito corriqueiro, de quando alguém está doente, por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça e diz assim: cara, eu tomei um remedinho, que é daqui, ó. Você já fez isso? Eu tomei, foi como tirar com a mão. Você já fez isso? Todos nós já fizemos, em algum momento a gente já, nenhum de nós é médico, mas todos nós já demos remédios para alguém, dizendo que algum remédio é bom para alguém. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se alguém estiver enfermo, o que a gente deve fazer? Impor as mãos, mandar a enfermidade embora, orar para que a pessoa seja curada. Olha como a fé é uma coisa doida. O remédio eu sei que tira a dor, já tirou de mim. Pela fé eu creio que a imposição das mãos não tira a dor, ela cura. Não somente o sintoma, mas a enfermidade. Porque a dor, ela é sintoma de alguma coisa. Mas o poder de Deus cura, não o sintoma somente, mas ele cura a doença. Pela fé, eu tenho certeza que Deus opera milagres. Pela fé, eu não duvido que aquilo que Deus diz é verdade. Uma coisa que todos nós temos é família, não é verdade? E a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí a gente olha para os parentes que tem. Eu não sei se só eu tenho uns parentes meio complexos, Eu digo complexo para ficar mais chique, Mas a gente tem uns parentes que são muito nó cego às vezes, não tem? Tem uns parentes que são complicados. Você olha e diz assim: meu Deus do céu, se esse for salvo, ninguém mais vai para o inferno. Você já não pensou isso? De algumas pessoas dizendo: se Deus salvar esse aí, Lages inteira vem para a Fonte Church. Se esse sujeito vem para cá, se converte, todo mundo vai vir ver o que está acontecendo. Porque tem gente que é muito complicada, não tem? Mas olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo quem? Tu e a tua casa. O que é isso? Isso é uma promessa de Deus. Como é que a promessa se cumpre? Pela fé. Eu tenho que trazer o céu para a terra. É uma palavra viva de Deus, liberada por Ele, que eu pela fé trago à existência e manifesto nesse mundo. Esse final de semana eu aproveitei e fui visitar minha família, que mora em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Eu dei um
dei um pulinho lá, fiz esse pequeno trajeto daqui até lá São Leopoldo. E hoje eu estava junto com a minha irmã estava dizendo, já faz 26 anos que eu sou crente. Gente, a minha irmã como crente, ela já é uma pessoa complexa. Imagina antes de ser crente como ela era. Eu expulsei muitos espíritos malignos da vida dela quando eu anunciei Jesus para ela. E hoje ela é uma crente fiel. Ela não perde culto, ela dizima, ela oferta. Meus irmãos, meus pais, eu vi todo mundo se convertendo. Mas quem conhecia a minha família, jamais imaginava que a minha família pudesse ser salva. Por que a minha família foi salva? Porque a fé é certeza. A fé é certeza. Se Deus diz que é assim, assim é. Se Deus diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, a minha casa vai ser salva. Por mais nó cego que seja o meu parente, Deus vai salvar ele. E quando eu falo da minha irmã, vocês não conhecem ela, para vocês é só a irmã do pastor Daniel. Mas quem a conhece, sabe que Deus fez uma obra extraordinária na vida dela. Algo grandioso, algo especial. Por quê? Porque Deus é um Deus de fé. Diga, Deus é um Deus de fé. Você está entendendo? Deus é um Deus de fé. Então é importante que você tenha certeza de que aquilo que a palavra de Deus diz é verdade. A fé é isso. Mas eu não estou vendo nada. A fé não é veja e acredite. Isso é a fé do Tomé. Né? O Tomé, quando Jesus ressuscitou, ele disse, se ele vier aqui, eu puser as mãos no lado e puser as mãos na marca, aí eu vou acreditar. Isso é uma fé do Tomé, né? A fé do Tomé, a maioria tem, né? Porque contra fatos não há argumentos. Se eu vejo, está visto. Eu não preciso fé para dizer que essa flor, essas flores estão aqui. Elas estão aqui, ponto. Isso não isso não necessita de fé para ser afirmado. O que necessita fé para ser afirmado? Aquilo que eu não vejo, aquilo que não está acontecendo, aquilo que ainda não é uma realidade aqui, mas na palavra de Deus é uma realidade. Aquilo que é uma realidade no que Deus diz, não no que eu estou vendo. Se eu vejo, se eu não vejo, isso não é relevante. O relevante da fé é se eu creio. O relevante da fé é se eu me aproprio e digo assim, eu sei que meu Deus vai fazer o que Ele disse. Eu sei que as palavras de Deus, desculpem, não caem por terra sem que se cumpram. Eu sei que meu Deus é verdadeiro e seja falso todo homem. O princípio da fé é o princípio da apropriação da verdade de Deus. Por isso que o que não provém de fé é pecado. Por quê? Porque aquele que não anda pela fé e que não manifesta a fé, ele vai andar no erro. Ele não vai ver o Deus dele agindo. Ele não vai ter experiências com o Deus dele. E ele vai ser mundano e carnal como qualquer outro ser que não crê em Deus. Se eu não ando pela fé, eu sou como qualquer incrédulo. Se eu não creio que o que Deus diz é verdade, que diferença eu tenho? Eu venho no culto, grande coisa. O diabo, a Bíblia diz que ele vem sempre. Ele anda ao derredor como um leão que ruge. Ele até está aqui hoje. Pastor Osmar, a gente não convida, mas o miserável vem. Ele não é convidado, mas ele vem. Você entende o princípio? Não é o fato de você estar cumprindo um ritual religioso que faz de você um homem ou uma mulher de fé. Rituais religiosos são só rituais religiosos. O que faz de você um homem e uma mulher de fé é que você ouça a palavra de Cristo, acolha no coração e pratique essa palavra, crendo que Deus faz aquilo que a palavra diz. Isso é fé. E em Hebreus ainda, no capítulo 11, no versículo 6, é dito, de fato, sem fé é impossível, diga impossível.
é impossível, não tem jeito de você agradar a Deus sem fé. Sem fé você não agrada a Deus. Esses dias, a minha nora, ela foi em casa e disse: nossa, acontece tudo que vocês dizem. A gente estava conversando sobre alguns temas alguns dias antes, e eu tinha dito: não, eu creio que Deus vai fazer isso e isso. Duas coisas bem distintas na nossa vida, e as duas coisas aconteceram do jeito que eu disse. E ela ficou perplexa, ela disse: nossa, acontece o que vocês dizem. Ah, é porque ela é incrédula? Não, é porque é impressionante o fato de que você viver pela fé traz um mundo inexistente para este mundo. E isso é impactante, isso é contagiante, é fantástico, extraordinário você vê coisas grandiosas acontecendo. E isso só acontece quando você crê. Quando você tem certeza de que aquilo que Deus diz é verdade. E isso muda a sua história e muda a história de quem está perto de você. Você sabe o que muda as pessoas? Não é você dizer que é crente e vem numa igreja. O que muda as pessoas é elas verem Deus agindo na sua vida. Isso muda a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas as mudanças que Deus opera na sua vida. Se a sua vida é a mesma, é um marasmo, se Deus não está fazendo nada na sua vida, as pessoas vão olhar e vão dizer: assim minha vida é também. Ser crente assim? Para quê? Deixar de curtir a vida? Eu vou curtir minha vida. Para ser crente desse tipo, para viver desse jeito, eu vou aproveitar. Estou fora. Agora, quando na sua vida Deus começa a operar transformações, você era uma pessoa irada, de repente o fruto do Espírito Santo, do domínio próprio se apropria de você. E aquela ira que você tinha pela fé, Deus arranca e coloca no lugar dela equilíbrio. Aí alguém fala algo perto de você e já olha achando que você vai dar um grito. E você, de maneira moderada, traz uma palavra de bênção, a pessoa vai dizer: uai, o que está acontecendo? O que causa impacto na vida de alguém? É ver o que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. O que vai transformar a sua família? Não é você dizer que está na Fonte Church de Lages com o maravilhoso pastor Osmar. Não adianta você dizer isso. Dizer: nossa, como o Caleb conduz bem a ministração do louvor. Isso não muda a vida de ninguém. Vem até um cara lá de São Paulo e pregou. Ninguém vai dar bola para isso. Agora, se você disser: olha, eu era uma pessoa que não conseguia me relacionar com ninguém, e Deus mudou isso na minha vida. E por que Deus mudou? Porque eu criei que Ele podia mudar. Eu não via possibilidade, eu não tinha controle, eu era complicado, mas Deus mudou a minha vida. Deus operou algo extraordinário em mim. Isso vai começar a fazer as pessoas olharem e verem que você está mudando e desejarem essa mudança na vida delas. Viver pela fé é viver manifestando o céu na terra, é viver manifestando quem Deus é viver manifestando o que Deus faz. Ah, você diz que Deus faz milagres? Pare de dizer e comece a orar por pessoas. Quando alguém disser: estou com dor de cabeça, não receite um remedinho. Diga para ele: quer que eu ore por você? É meio constrangedor, né? Perguntar se a pessoa quer que eu ore por ela. Mas você não crê no Senhor Jesus? Você não foi salvo pela fé nele? Qual é o problema de dizer que Ele cura, se a Bíblia diz que Ele cura? Aí se Ele não curar, bom, aí o problema não é seu. A questão é a fé. Essa é a fé. É a certeza de que Ele vai fazer. Eu tive uma experiência uma vez. Eu estava começando meu ministério no estado de São Paulo. E um dia,
num domingo à noite, depois de um culto, era 11 e pouco da noite. Eu estava muito cansado, já querendo ir embora. As pessoas ficavam muito para conversar na igreja, pedir conselho e oração. Mas tinha uma senhora que disse: pastor, o pastor pode orar por mim ainda? Sabe aquela última pessoa que vem pedir para você orar e você está ali já cansadão, querendo ir para casa dormir? Aí eu disse: irmã, oro, vem cá. Você vai dizer: nossa, que pastor mais displicente, vai dizer assim que ora. Irmãos, eu estava cansado e eu orei. Mas eu não fiz aquela oração assim: Deus, tu és poderoso e tu vais fazer algo extraordinário. Eu botei a mão na cabeça daquela irmã e disse: Senhor, o Senhor sabe do que ela precisa. Eu não sei. Então, o Senhor podia operar na vida dela? Eu fiz essa oração. E aí ela foi embora, eu fui para casa, tirei a camisa, deitei no sofá para relaxar um pouco. Uma meia hora, toca o telefone. Quem é? Aquela irmã. Pastor, eu comi um ovo frito. Eu disse: Jesus. Irmã, eu pensei, a irmã vai me ligar agora para dizer que ela comeu um ovo frito, que maravilha, né? Ótimo. Eu disse: que benção, irmã. Eu ainda nem jantei, eu estou aqui sentado. Pastor, você não entendeu, pastor. Irmão, eu entendi, você comeu um ovo frito sim, mas você não entendeu. Então explique, irmã. Pastor, eu tinha um problema de vesícula, que o cheiro da gordura já me trazia crises. E o pastor orou por mim com uma fé. Eu não sei onde ela viu a fé em mim naquela oração que eu fiz. A irmã teve muita fé para ver fé em mim, que eu estava bem cansado, irmãos. O pastor orou com uma fé, pastor, que eu cheguei em casa e disse: vou comer ovo. E ela foi para casa decidida. E ela disse: pastor, eu não comi um só, eu comi 2. Eu disse: aleluia, irmão. E o que aconteceu? Nada. Que ótimo, né? Porque se acontecesse alguma coisa, era uma crise de vesícula. Como não aconteceu nada, o que Deus fez? Deus curou a vesícula da irmã. Ela estava com cirurgia marcada, ela foi ao hospital, fizeram o ultrassom da vesícula e o que tinha acontecido? Sumiu pedra, sumiu infecção. Por quê? Porque o pastor Daniel é poderoso? Não. Porque é um Deus poderoso que atua na vida de quem nele crê. Amém, irmãos? O teu Deus é poderoso. Se você impuser a mão sobre o enfermo, o que vai acontecer? Ele vai ser curado. Olha que coisa legal. Hoje em dia os jovens são cheios daqueles games, né, que tem poder e raio daqui, fogo. Todo mundo quer ter um poder, não quer? Né? Eu, por exemplo, o meu sonho é voar. Você olha assim: mas desse tamanho, pastor? Desse tamanho. Meu sonho é voar. E eu estou feliz que eu vou para o céu, porque no céu diz que eu vou receber um novo corpo, né, irmão? Vai ser um corpo que atravessa a parede, um corpo que voa. Quem sabe a gente se encontra e dá uma voadinha junto quando a gente estiver lá, né, pastor Osmar? Dá uma visão panorâmica do céu. Aleluia. Mas a gente tem sonho, a gente quer ter poderes, não quer? Todo mundo quer ter um poder. Isso é uma coisa humana, mas também é uma coisa divina, porque Deus nos criou extraordinários. E é a fé que opera isso na nossa vida. E aí eu fico vendo os jovens no videogame, pensando: eu queria poder disso, poder daquilo. Irmãos, nós temos poderes extraordinários. Só nesse texto de Marcos que eu citei, tem 3 poderes: falar novas línguas, expulsar demônio e curar enfermo. Você quer poder maior que isso? Você já expulsou um demônio, irmão? Eu expulsei muito demônio na minha vida. Quando eu fui pastor, eu fiquei 6 anos e meio pastoreando uma igreja em Sumaré. Eu era luterano. Imagina luterano expulsando demônio. Eu expulsei muito demônio, irmão.
Lá em Sumaré, e eu vou dizer para você, não é exagero nem força de expressão isso que eu vou dizer. Em Sumaré, todo dia que eu estava lá na cidade, tinha algum endemoniado que vinha me atribular. Todo dia. Eu vi todo tipo de demônio. Vi demônio silencioso, demônio que gritava, demônio de morte, demônio que expelia. Uma vez eu orei por uma pessoa endemoniada, ele expeliu 6 pregos, novinhos, desse tamanho. Orei por gente que vomitava, quando era todo tipo de demônio que você imaginar, a gente expulsou. Demônio violento, que bagunçava, outros demônios quietinhos. Mas olha que coisa interessante, nós temos poder para expulsar demônio. Eu tenho medo disso. Irmão, quem tem que ter medo de você é o demônio, porque o demônio não tem poder para te expulsar. A Bíblia não diz que o demônio tem poder para te expulsar, ou diz? Não, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que você tem poder para expulsar demônio. Olha que coisa extraordinária. Um endemoniado pode ser liberto pelo poder da palavra de Deus através da sua boca. Você pode olhar para o endemoniado e dizer para o demônio: demônio, sai em nome de Jesus dessa vida. E o que o demônio vai fazer? Vai sair. Isso é um poder, né? O videogame é legal, ele brilha, tem raio, mas você vê um demônio sair da vida de uma pessoa e aquela pessoa fica bem, aliviada, feliz. Isso é fantástico. Viver pela fé é ter certeza de que Deus faz isso. Eu tenho certeza de que Deus opera isso através da minha vida. Eu tenho certeza que Deus cura pessoas. E você sabe como é que eu cresço no meu poder de fé em Deus? Praticando a fé que eu tenho hoje. Eu tenho que praticar a minha fé. Eu tenho que dar passos de fé. Eu tenho que declarar a fé. 2 Coríntios capítulo 4, no verso 13, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. 2 Coríntios 4, 13. O apóstolo Paulo, ele diz: eu criei, por isso é que falei. 2 Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. A fé, ela precisa ser declarada. Você precisa dizer que Deus faz. Você precisa começar a declarar o que seu Deus pode fazer. Quando você vê uma família dividida, você precisa declarar que Deus é poderoso para restaurar essa família. Quando você vê uma pessoa perturbada, você precisa declarar que Deus é poderoso para mandar embora aquela perturbação. Quando você vê uma pessoa doente, você precisa declarar que Deus é poderoso para curar aquela pessoa. Eu creio, e se eu creio, eu falo. Eu falo do que eu creio. Eu falo daquilo que eu acredito. Fé é declarar que aquilo que eu creio e que é dito pelo meu Deus é verdade. Olha que coisa legal. Eu criei, por isso é que falei. E aí eu volto à expressão da minha nora: eu criei, falei e depois ela viu. Você entende o princípio? Você fala e as pessoas veem. E as pessoas começam a dizer: rapaz, não é que o Deus dele faz mesmo? Não é que o Deus dele é poderoso mesmo? Não é que as coisas acontecem mesmo do jeito que ele diz? Você precisa declarar a fé, para que você veja milagres, para que as pessoas vejam milagres, para que o céu venha para a terra. Você precisa declarar a fé. Falar, dizer, crer, confiar, e Deus vai fazer milagres em todas as áreas que Deus diz que a Bíblia diz que ele faz milagres. E que áreas são? Todas. Deus, ele faz milagres de saúde. Deus, ele faz milagres de mudança de mente. Deus, ele faz milagre financeiro. Deus, ele faz milagre de restauração de relacionamentos. Deus, ele faz milagres de visão espiritual.
Deus, ele faz milagre de todo tipo. Ele acalma a tempestade. Ele muda a história. Ele faz a gente andar sobre a água. É maravilhoso o que Deus faz. E você precisa declarar que Deus faz. E começar a repartir isso com as pessoas para que elas comecem a experimentar o Deus que você crê. Isso é fé. Esse é o desejo de Deus. Esse é o projeto que Deus tem para a sua vida. Nós não precisamos viver uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? Medíocre parece um palavrão, mas não é. Uma vida medíocre é uma vida na média. Uma vida do jeito que todo mundo vive é uma vidinha medíocre. Uma vidinha sem graça. Uma vidinha xoxa. Uma vidinha chata. Você não precisa viver uma vida assim. A sua vida pode ser extraordinária, como extraordinário é o Deus que você serve. O que o seu Deus fez? Ele criou o céu e a terra. Você quer mais que isso? Olha que coisa! Deus criou tudo que existe. Como Ele criou? Não sei. O que eu sei é que Ele criou. O que eu sei é que Ele fez. O que eu sei é que Ele é poderoso para criar. Eu morei por um ano na Zâmbia, um país na África Central. E uma coisa que no continente africano impressiona é o nível de necessidades que as pessoas têm. As pessoas são necessitadas de tudo. E é interessante que o continente africano hoje no mundo é um dos continentes onde acontecem milagres, não no varejo, mas no atacado. O ministério do Bonk, que hoje é do Daniel Kolenda, é um ministério que faz reuniões com 2 milhões de pessoas. Você sabe que são 2 milhões de pessoas? Lages tem 190 mil. 10 vezes a população de Lages reunida em um lugar para ouvir a palavra de Deus. No continente africano isso acontece sempre, corriqueiramente. Você sabe por quê? Porque o povo africano, ele tem consciência da necessidade. Quem anda pela fé é quem sabe que precisa. Eu preciso de Deus. Eu não ando pela força do meu braço. O povo africano declara isso, sabe por quê? Porque eles precisam de Deus mesmo. Lá não tem tratamento de saúde, não tem tratamento de tipo nenhum. Lá eles têm comida muito racionada. Existe dificuldade de transporte, existe dificuldade de tudo. E quando eu não tenho para onde ir, eu tenho que acreditar naquilo que me dizem. E quando chega um homem e uma mulher de Deus lá dizendo que Deus faz, eles acreditam. E o que acontece? Milagres! Você sabe como é que vai acontecer milagre na sua vida? Quando você começar a declarar, eu preciso de Deus. Eu preciso que Ele opere na minha vida. Eu preciso que Ele me use. Eu preciso que Ele me ajude. Eu preciso que Ele faça um milagre na minha casa. Eu preciso que Ele faça um milagre na minha vida. Eu preciso que Ele opere em mim. A fé, ela é uma declaração de dependência. Eu dependo de Deus. Eu não ando pela minha força. Eu não ando pela minha capacidade. Você quer ser uma pessoa cheia de fé? Comece a dizer, Deus, eu acredito que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor pode fazer. E aí você vai começar a ter coragem. Sabia disso? Ai, mas eu sou medroso. Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé tem coragem. Que se eu começo a crer que eu dependo, eu começo a tomar atitudes. Eu começo a declarar que Deus vai fazer. E eu começo a ministrar na vida de pessoas e vejo Deus operando nelas e em mim. A fé é uma atitude que precisa ser tomada por você e por mim. Nós precisamos nos posicionar e declarar, eu creio que Deus pode fazer.
Eu creio que Deus pode mudar a história. Eu creio que essa maldição pode ser quebrada. Eu creio que não precisa mais ser assim. Eu creio porque meu Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu peço ou que eu penso. Em Efésios 3:20 ele diz isso. Olha que coisa! Eu não sei você, gente, mas eu tenho um pensamento muito fértil. A minha cabeça viaja. Eu penso muita coisa. E aí eu leio essa palavra que diz que Deus pode fazer muito mais do que eu penso. Rapaz, é grande o negócio. É poderoso o negócio. Deus pode fazer coisas extraordinárias. Deus pode fazer coisas grandiosas. Deus pode mudar histórias, seja onde for e o que for. Eu poderia passar a noite aqui contando histórias para vocês, e eu gosto de contar história. Até porque a gente conta história porque a gente viveu. Eu lembro de um dia, eu estava pregando na igreja, já havia uma seca. Fazia três meses lá em Cosmópolis, que não tinha chovido. E eu lá no culto, a gente está lá no culto numa boa, né? Pregando a palavra de Deus, né, Osmar? Não sei se você... Mas quando estou aqui, eu estou numa boa, eu estou feliz, fazendo o que Deus pediu para eu fazer. Estava eu lá numa boa, dirigindo o culto, conversando com os irmãos. E aí no meu íntimo o Espírito Santo disse, fala para a igreja que no final do culto vai começar a chover. Aí eu pensei, é o capeta, né? Porque faz 3 meses que não chove. É o capeta querendo me testar. Aí eu disse... E eu ali, dirigindo o culto e nessa conversa mental... Eu disse, Senhor, és tu? Ele disse, sou eu. Fala para o povo que assim que acabar o culto vai começar a chover. E eu lá, naquela luta, aí eu já não estava mais numa boa. Aí eu estava numa luta. Porque eu estava pensando, como é que eu vou dizer para o povo que vai começar a chover? Aí eu pregando e pensando numa forma. E o culto indo para o fim, e eu naquele diálogo com o Senhor. De repente o Senhor diz, pode falar, eu garanto. Então tá. Eu disse, irmãos... O negócio é o seguinte, a gente está acabando o culto e o Senhor me disse uma coisa. Ele disse que assim que acabar o culto vai começar a chover. Eu estava no meio da pregação. E aí, o que aconteceu? A porta da igreja aberta atrás, todo mundo virou para olhar. Não tinha nem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem no céu, irmão. Aí o pessoal fez assim. Sabe aquela risadinha que você não quer chatear o pastor, você dá uma risadinha discreta. E eu estou lá pregando, e alguns olhando para fora o tempo todo, e eu ali dizendo, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer chover, de que forma eu não sei, porque a gente viu uma nuvem trazida pelo vento. E acaba a pregação, chamo os irmãos, a gente canta um hino, dou a bênção e digo, vão em paz, irmãos, que Deus os abençoe. Quando eu digo vão em paz, começa a pingar. Aí eu digo assim, meu Deus, é top demais, né? Sabe quem tem experiência assim? Quem crê. Se você não crê, você nunca vai ter experiência nenhuma para contar. Você vai dizer, nossa, que poder. O teu Deus é poderosíssimo. Você não sabe o que Ele pode fazer na tua vida. Às vezes você está vivendo uma vidinha ruim. Sabe por quê? Porque você não se apropria pela fé do que Ele diz. E aí a sua vida fica ruim. A vida de quem anda com Deus é boa. A vida de quem anda com Deus é uma vida cheia da graça de Deus. A vida de quem anda com Deus é uma vida cheia da presença e do poder de Deus. Deus, Ele faz, porque Ele diz que vai fazer. Ponto. Essa é a verdade. E se não der certo, não existe essa possibilidade, porque Deus diz que vai fazer. Talvez você não tenha experiência naquele momento que você imagina ter, mas Deus vai fazer. E você deve continuar declarando, e crendo, e orando, e dizendo, o meu Deus não mente, o meu Deus fala a verdade, eu não vou servir a um Deus mentiroso, o meu Deus fala a verdade. E aí eu ando pela fé, e declaro, e eu começo a ver Ele operando. Há coisas grandiosas que Deus quer fazer. Eu não sei o que é que você precisa, eu não sei o que é que na sua vida precisa de um milagre, até porque eu não sou Deus, mas Deus sabe. E tem coisas que não são só milagres. Às vezes é um desejo que você tem. Eu tenho desejo de visitar alguém.
E eu não tenho recursos para isso. Eu não sei o que é. Agora, o teu Deus sabe. Ele conhece você. Ele sabe a necessidade que você tem. E é importante que você comece a declarar que Ele vai fazer. Que você comece a declarar que Ele vai agir do jeito que Ele diz. Eu já viajei para vários países do mundo sem ter dinheiro para isso. Eu lembro de uma vez, eu era ainda seminarista, eu fui convidado para ir numa conferência em Oxford, na Inglaterra. E aí, a pessoa que comprou a passagem para mim, ela comprou uma passagem para um mês. Daquelas passagens que não tinha como mudar a data. Sabe aquela passagem que você compra e não tem como mudar a data? Aí quando eu cheguei lá, o que eu descobri? Que a conferência durava 15 dias. E eu fui enviado para lá com $100 no bolso. Era todo o dinheiro que eu tinha, $100. E estava eu na Inglaterra, descubro que vai terminar em 15 dias e que eu vou ter que ficar 15 dias lá com $100. No inverno europeu, olha que beleza. Mês de janeiro, era uma conferência jovem de inverno. Aí no dia que termina a conferência, está indo todo mundo embora e eu estou indo lá, então, senhor, o senhor vai me hospedar onde? Porque eu não tenho para onde ir. Com $100, você imagina, eu não consigo pagar nenhum muquifo lá em Oxford. Acabou a conferência, todo mundo indo embora, de repente vem um pastor, jovem, ele diz, prazer te conhecer, como é que é o teu nome? Daniel, e o seu? Dave, que legal, Dave, prazer te conhecer. Eu estou indo agora, eu moro lá em Nottingham, eu estou indo para casa. Eu disse, boa viagem. Ele disse, e você? Está voltando para o Brasil? Eu disse, então. Que quando você está com problema, você começa então. Eu disse, eu só vou voltar daqui 15 dias. Você vai passear pela Inglaterra? Eu disse, não, cara. Foi comprada uma passagem para mim, marcada para tal dia. Mas eu não tenho como ficar, porque eu não tenho dinheiro. Ele olhou para mim, sério? Ou, falando em inglês, serious? Eu disse, yeah. Ele olhou para mim e disse, vai lá para casa. Eu disse, pronto, só se for agora, né? Tudo dominado. Fui para casa desse irmão, irmãos, me levou para passear nesses dias. Eu fui com ele dirigir um retiro de adolescentes na Escócia. Mas foi um negócio fantástico. Passei 15 dias de férias na Inglaterra. Maravilha! Com $100. Você vai dizer, nossa, que sorte, né? Sorte. Como diz o povo, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Não é sorte, irmãos. Quando você anda pela fé, Deus providencia até o que você não imagina. E o meu laço com aquela família, a família do Dave, ele tem 3 filhos, e a esposa Jane, nós criamos um laço tão forte que no final eles choraram. E nós choramos juntos, dizendo, puxa, você vai embora. Como se nós fôssemos família há anos. Eu dei a minha Bíblia em português para Jane, porque eu comecei a ensinar português, que ela tinha vontade de aprender português. Ela deu fitas de música, porque ela era cantora. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é um Deus que opera milagres, não importa onde você esteja, porque Ele está em todo lugar, e Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Deus é poderoso. Deus, Ele não usa pessoas poderosas, Ele usa pessoas que creem nele, pessoas que creem que aquilo que Ele diz é verdade, pessoas que se apropriam da palavra dEle. São essas pessoas que Ele usa. E aí você começa a ver o sobrenatural. Eu quero desafiar você hoje à noite a olhar para o Deus que você crê e começar a declarar que você crê que Ele pode fazer na sua vida. Comece a declarar que a sua família vai ser transformada. Comece a declarar que as suas enfermidades serão curadas. Comece a declarar que seus vizinhos vão ser salvos. Comece a declarar que você vai multiplicar a sua célula. Comece a declarar que você vai ganhar aquela pessoa que ninguém acredita que pode ser salva. Comece a declarar que você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Comece a declarar que o demônio vai fugir de você por onde você andar.
Porque a palavra diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês. Comece a declarar que Deus vai fazer o que Ele diz, e você vai começar a ver o que Ele faz. Esse é o Deus que nós servimos. É assim que Ele opera. E Ele opera como? Pela fé. Você nunca vai ver Deus operando a não ser pela fé. Alguém precisa crer para que Deus opere. Tem gente que precisa da sua fé. Tem gente que precisa que você exerça a sua fé na vida dele. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de dizer que está difícil e comece a dizer: o meu Deus é poderoso, o meu Deus é um Deus de milagres, o meu Deus muda histórias, começando pela minha, o meu Deus abre portas e ninguém mais fecha. O meu Deus fecha portas e ninguém mais abre. O meu Deus me leva a caminhos onde ninguém jamais andou. O meu Deus me mostra coisas que ninguém jamais viu. Ele opera coisas que ninguém jamais imaginou que pudessem ser operadas, porque o meu Deus prometeu na palavra dele que ele faria assim. E assim vai acontecer. Entenda, e eu quero deixar isso bem claro: você não é deste mundo. Me perguntaram uma vez: pastor, você crê em extraterrestre? Creio, eu sou um. Aí o pessoal diz: é pelo cabeção, né? Olha uma cabeça desse tamanho, é extraterrestre. Não, é porque a palavra de Deus diz que eu não sou deste mundo. Eu estou aqui por um tempo, não sei quanto tempo, mas eu não sou daqui. É como aqui em Lages: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Estou de passagem, irmãos. Eu não sou desse mundo. Logo, logo eu vou estar no céu. Logo, logo eu vou estar na minha cidade, no meu lugar. E João 14:1 diz que o meu Senhor está preparando um lugar maravilhoso para mim. Tem gente que se contenta com um barraquinho nesse mundo. Eu vou ter uma mansão celestial, irmão. E você pode morar numa mansão aqui na terra. Sua mansão é um barraquinho. Qualquer coisa aqui nessa terra é um barraco, perto da grandiosidade do que Deus tem preparado no céu. Nós somos cidadãos dos céus e precisamos nos mover como tal. Pare de viver como quem é desse mundo, porque esse mundo vai passar, bem como a sua concupiscência, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus permanecerá para sempre. Aleluia! É isso. Esse é o princípio. Creia, você não é deste mundo, meu irmão. Não viva como se fosse. Nós temos uma geração de crente que vive como se fosse deste mundo. Como se esse mundo fosse o must. Vou dizer para vocês, a Bíblia diz que este mundo vai passar. Este mundo vai acabar. Se você se apaixonou por esse mundo, eu quero te dar um conselho: chuta que é laço, irmão. Chuta que é macumba. Esse mundo é um horror. Ele jaz no maligno, é o que diz a palavra. Creia, você não é daqui. Nós somos do céu. Essa é a certeza que a palavra nos dá. Então viva como se você fosse do céu. Ande por aí curando enfermos, ande por aí pregando a palavra, ande por aí chamando as pessoas para Cristo, ande por aí manifestando o caráter de Cristo, o bom perfume de Cristo. É isso que vai mudar a história das pessoas. Agora você diz: o meu carrão, a minha casona, o meu não sei o quê. Isso tudo vai passar, irmão. Uma vez eu ouvi uma história muito engraçada de um homem muito rico, que ele não queria deixar nada para ninguém. Ele mandou transformar, quando ele morresse, os bens dele em barras de ouro e enterrar junto com ele. E ele tinha um sobrinho, né? Todo cara tem um sobrinho esperto, né? Aí o sobrinho pegou um talão de cheque e escreveu, assinou um cheque nominal no valor para ele, né? Descontar quando chegasse lá. E recolheu as barras de ouro. Dizia: quando você chegar lá, você desconta, tio.
Deixa eu dizer para você, você não leva nada. O apóstolo Paulo diz: nu você vê esse mundo e nu você vai sair dele. Ah não, mas eu vou estar de terno, de vestido lá no caixão. Você já viu o terno de morto, irmão? Uma vez eu vi um terno, eu vi o pessoal vestido morto, o terno é rasgado atrás. É verdade. Você está rindo do morto? Não, eu estou rindo do terno. O terno é cortado porque você vestiu a pessoa morta, ela está enrijecida por causa da morte. O pessoal corta atrás para ficar mais fácil de vestir. Então na frente está bonito o terno, mas embaixo está do jeito que você vê esse mundo, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse mundo vai passar. Não viva como se você fosse dele. Olhe para o céu. É lá que você mora. Ame a eternidade, porque você foi criado para ela. E manifeste a fé no Deus que você crê. Saia por aí cheio de coragem. Ore pelas pessoas. Não tenha medo, porque Deus é contigo. Deus ama o seu povo e está com o seu povo. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Diga todos os dias. Mais forte, todos os dias. Sabe, irmãos, Ele disse que estaria todos os dias com a gente. É sempre. Não é um dia sim e outro não. Não é alguns dias e outros não. É todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco sempre. Todo dia Ele está aqui, Ele está com você aí, Ele está comigo aqui, Ele está agora agindo. Você pode operar agora em nome dEle e Ele vai honrar a operação de fé que você fizer. E eu quero desafiar você, irmão, pare de viver pelo que você vê. Comece a viver pelo que Deus diz. Não viva pelo que você vê, viva pela fé. Lembre de 2 Coríntios 4,13 que nós lemos aqui. Nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. Aí eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. E eu quero te convidar agora para ficar de pé e eu quero orar com você. Eu quero que você comece a declarar. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei o que Deus pode te dar. Eu quero que você comece a orar agora aí no seu lugar e a declarar: Senhor, eu creio que o Senhor vai operar tal coisa na minha vida. Comece a declarar pela fé. Comece a declarar o milagre. Comece a dizer: Deus, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio. Eu não sei do que você precisa. Talvez você esteja numa situação de conflito familiar. Talvez você esteja com um problema financeiro. Talvez você esteja passando por uma situação difícil na sua vida. É o seu momento agora de declarar que Deus vai mudar isso. Feche seus olhos e declare: Deus, eu creio no teu poder. Deus, eu creio que tu vais fazer. Deus, eu creio que tu vais mudar essa história. Deus, eu creio no sobrenatural. Declare o sobrenatural. Eu creio nos milagres. Eu creio que essa enfermidade não pertence na minha vida. Eu creio que essa enfermidade vai embora. Eu creio que o meu Deus está me curando. Eu creio que o meu Deus está me libertando. Eu creio que esse conflito não pertence à minha família. Eu creio que essa situação financeira vai mudar. Eu creio no poder do meu Deus. Eu não sou deste mundo. Eu sou do céu. E eu creio que Deus vai manifestar o céu na minha vida, porque o meu Deus é poderoso, o meu Deus é fiel, o meu Deus, Ele cumpre a palavra dEle, o meu Deus faz o que Ele diz, o meu Deus opera o que Ele promete. É o seu dia, irmão. É tempo de você ativar a sua fé, é tempo de você colocar a sua fé em prática. Talvez você não tenha tido mais essa experiência de viver uma fé ativa, uma fé pulsante, uma fé pujante. Hoje à noite é o seu momento. É o seu momento de declarar: Deus, eu creio, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias. Não é somente um dia, não são somente alguns dias, são todos os dias. E eu creio que agora o Senhor está comigo, agora, nesse momento, agora, nesse lugar, o Senhor está comigo.
e o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais, infinitamente mais do que tudo aquilo que eu tenho pedido, do que tudo aquilo que eu tenho pensado. O Senhor é poderoso. Ativa a minha fé, Senhor, enche o meu coração. Eu quero sair daqui essa noite com o meu coração ardendo para orar pelas pessoas, para ministrar na vida das pessoas. Eu quero sair dessa noite aqui, desse lugar, cheio do teu fogo, cheio da tua fé, cheio da tua palavra. Eu quero sair daqui hoje à noite, Senhor, preparado para impor a mão sobre o enfermo e vê-lo curado. Eu quero sair daqui hoje à noite, Senhor, preparado para expelir demônios de pessoas que estão oprimidas. Eu quero sair hoje à noite daqui na certeza de que toda a minha família será salva, porque está escrito na tua palavra: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Declare, irmão, declare agora pela fé o milagre. Declare agora pela fé que Deus está fazendo. Declare agora que você crê. Declare agora que você sabe que o Deus que você serve, Ele é vivo, Ele é ativo, Ele opera. Não tenha medo, creia, creia, declare, fale, diga, irmão, abra sua boca e Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir para você agora, põe a mão no seu coração e faça comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu creio que a sua palavra é verdadeira, e pela fé eu me aproprio dela, declarando que tudo aquilo que a tua palavra diz vai se cumprir na minha vida e na vida de todos aqueles que o Senhor tem colocado perto de mim. Pela fé eu ordeno que toda enfermidade que está na minha vida saia em nome de Jesus. Pela fé eu ordeno que toda perturbação de Satanás na minha vida, na minha casa, na minha mente, nos meus negócios, nos meus filhos, nos meus pais, nos meus irmãos, nos meus amigos, nos meus colegas, saia em nome de Jesus. Perturbação, vai embora na autoridade do nome de Jesus. Eu não aceito na minha vida nenhuma perturbação, confusão, mentira, engano. Eu ordeno que saia em nome de Jesus. Senhor Jesus, enche meu coração com fé, para que eu viva segundo a tua palavra, uma vida plena e abundante, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda Jesus.